Correto. Vou só tirar aqui, porque está em inglês, a legenda eu quero português. Pronto. Tá, ok. Bem, boa noite para todo mundo que aqui está, bem-vindas, bem-vindos. Temos aqui mais um encontro muito importante, né? Mais um webinário e da nossa jornada, né, de webinários agora do mês de outubro, teremos 3 webinários com convidadas diferentes, né, e desta vez o nosso formato, o formato do nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, nada tão profundo, mas a gente vai ter hoje a Ana Paula, né, guiando com a Bárbara, que está participando, fazer as apresentações formais da nossa convidada, e gostaria de agradecer pela presença de todo mundo aqui, e dizer que esse projeto não seria possível sem o apoio, né, do governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Fundação José Augusto e do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, né, a nível estadual. O projeto foi aprovado quando o edital foi lançado no ano de 2023, e ele começou a ser executado este ano, né, um projeto que tinha como objetivo desenvolver algo dentro da categoria de livro, literatura e leitura. Então, o nosso projeto, intitulado Mulheres em Cena da Literatura Potiguar, do Norte de leste a oeste, ele é um projeto que buscou e busca, né, fazer uma catalogação de autoras, de escritoras aqui do Rio Grande do Norte, mas não só isso, através das entrevistas, né, que estão sendo feitas, que estão agora se encaminhando para o final, essas entrevistas vão ficar disponíveis no site, e além delas, teremos aí um material de cunho didático para ser disponibilizado aos profissionais da educação, tá? Para quem está em sala de aula, mas também para quem está pesquisando, para quem quer saber quem é que está produzindo literatura, especialmente quando a gente lembra que nem todo mundo teve acesso, por qualquer motivo que seja, a conseguir publicar, a conseguir fazer parte de algum circuito literário mais tradicional, digamos assim, aqui no Rio Grande do Norte. Então, é importante é, conseguir, né, ouvir quem é que está produzindo, fazer com que essa visibilidade alcance o maior número possível de pessoas, de mulheres, tá? Além disso, teremos oficinas que vão começar a serem aplicadas a partir do mês que vem, e o grande intuito dessas oficinas é fazer uma promoção, né, de cunho didático pedagógico na formação tanto dos docentes que estão em sala de aula, quanto também para o público discente. Então, ela vai ser iniciada na cidade de Currais Novos, na escola que Ana Paula, né, trabalha, exerce atividades na escola no mês que vem. Depois vamos, muito provavelmente, para o Oeste Potiguar, Areia Branca, estou só esperando as confirmações da Débora, e a última oficina, ela vai ocorrer no leste, mas eu estou tentando fazer com que ela não ocorra em Natal, porque eu quero levar essas oficinas para cidades para além da capital. O meu intuito é tentar interiorizar esse projeto o máximo possível. É importante que esse trabalho, esse projeto chegue em outros espaços para além da capital do estado, tá? Então, estou vendo ainda se vai ser em Touros, vai ser em São Miguel do Gostoso, enfim, eu estou no processo, né, de negociações com professores, porque, afinal de contas, os docentes são muito importantes. E antes de passar a palavra para a Ana Paula e, consequentemente, para a Bárbara, queria dizer que eu começo falando um pouquinho sobre os números, que são ainda expressivos em termos de público, principalmente
dos interessados que, mais uma vez, deu na pesquisa, na inscrição do nosso formulário de participação, uma grande maioria não. Dessa vez, ficou mais de 30% dos inscritos nos webinários são professores, se identificaram enquanto docentes. Em segundo lugar, enquanto leitores, e em terceiro lugar, enquanto escritores. Então, pela terceira vez consecutiva, a gente tem um número maior em relação ao público docente, aos professores que têm se interessado, né, que têm interesse, inclusive, nos resultados desse projeto, de participar aqui, enfim, e particularmente eu acho isso maravilhoso, mas sou suspeitíssima para falar, já que sou professora, então, eu queria agradecer, né, pelo interesse e espero que hoje possamos ter uma conversa muito prazerosa, tá? Fico feliz mais uma vez por tê-los aqui conosco, e agora eu vou passar a bola para a Ana Paula, que vai conduzir, então, o nosso webinário de hoje com a Bárbara. Muito obrigada, gente, e Ana Paula. Boa noite a todos que estão presentes, né? O meu nome é Ana Paula Santana, eu sou agente cultural desse projeto. E antes de passar a palavra para a Bárbara, eu gostaria de apresentar algumas conclusões que a gente teve até agora no processo de mapeamento das escritoras da região central potiguar, que é a região que eu fiquei responsável por mapear, né? Esse projeto ele começou lá no início do ano, a gente está se encaminhando para o finalzinho da coleta de dados, certo? E eu consegui entrar em contato com 80 escritoras. A maioria desses contatos, cerca de 80%, foi através do Instagram, e os outros 20% através dos canais de WhatsApp. Eu enviei mensagens para alguns grupos de escritores, de professores, dos artistas aqui da cidade, né, que a gente tem esse grupo de mapeamento cultural aqui em Currais Novos, e consegui o contato também de algumas prefeituras aqui ao redor da cidade, né? Então, eu falei com 80 escritoras. Dessas 80, eu tive a devolutiva de um total de 29 até agora, mas ainda estou aguardando a devolutiva de algumas outras, certo? E o que eu venho notando é que os principais gêneros de escrita dessas mulheres é principalmente a poesia e o cordel, certo? E fui avaliar a idade, né? Geralmente, a gente tem escritoras de 25 a 45 anos, em sua maioria. E os temas mais recorrentes que a gente nota é em relação ao cotidiano da mulher. O que é ser mulher? O que é o que é que as mulheres passam no seu cotidiano, na sua vida, suas dores, seus sentimentos, e principalmente, e vem também a questão da vida no sertão, e o ser seridoense, né? Porque a maioria das escritoras que eu tive contato, aí das 29, cerca de 18 eram de escritoras seridoenses, aqui de Currais Novas principalmente, certo? E eu fiquei assim muito feliz com os trabalhos que elas vêm desenvolvendo, o modo como elas apresentam esses temas do cotidiano, sempre trazendo aquele sentimento, aquele orgulho das suas raízes, certo? E, por enquanto, né, foram essas as constatações que eu consegui realizar a partir das entrevistas feitas com elas, certo? E agora, né, para eu não me demorar muito, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, certo? Que é a Lady Bárbara Michaiane, que é uma mulher, assim, para mim, ela é uma mulher incrível. Eu sou fã dela, porque ela faz muitas milhares de coisas, né? E ela vem mudando a vida de muita gente aqui na nossa comunidade, aqui na cidade da gente, né? Que é Currais Novos. Bárbara, ela é cebista, ela é pedagoga, ela é educadora popular, inclusive desse projeto aqui que eu estou vestindo a camisa, que é o Carolina Maria de Jesus, e ela é a atual presidenta, chega, meu Deus, que eu me perdi,
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, é um trabalho que ela vem desenvolvendo, muito importante aqui na nossa comunidade. E, assim, para mim, Bárbara é uma mulher que inspira, né? Uma mulher que vem ajudando jovens em situação de vulnerabilidade social a escreverem suas próprias histórias e a sonharem e chegarem à faculdade através, né, da educação popular. É um projeto que já existe aí há cerca de 5 anos, certo? E agora eu vou passar a palavra para a Bárbara para que ela se apresente e fale mais sobre a experiência dela com a literatura, como uma mulher empreendedora, né, e o seu contato com a educação popular. Boa noite a todos os presentes. Obrigado, Ana, pela apresentação. É bom que a gente, quando diz que é fã de outro, e quando é uma coisa recíproca, né? Porque Ana é artesã, ela apresenta, ela é educadora popular, ela é educadora da rede regular, né, de ensino. Então, é uma rasgação de seda e isso é bom, porque a gente exercita a valorização do outro, essa coisa que às vezes vai se perdendo no meio do caminho. Eu tenho muito orgulho de ter ela e o companheiro dela como amigos para contar para todas as horas. Dito isso, como ela já disse o meu nome, né, esse nome tão enfeitado, que assim me faz ser enfeitada e enfeitar também a vida. Sou, para além de educadora popular, que é uma das coisas que eu mais me orgulho hoje, porque é quem me traz aqui todos esses outros espaços a qual a Ana coloca, eu tenho certeza absoluta, nenhum deles eu teria ocupado ou estaria caminhando para ocupar se eu não fosse educadora popular. Então, tenho 41 anos, sou natural aqui da cidade de Currais Novos. Gostaria de dizer também, falar de outras duas mulheres maravilhosas, que são, aliás, três, que são minhas avós, materna e paterna. Minha avó materna, Dona Francisca, uma mulher preta, que infelizmente morreu muito jovem, né? Não deu tempo da gente vivenciar muitas coisas, por toda essa estrutura social que nos impede de ter uma vida digna. Então, por ser uma empregada doméstica, trabalhar muito no pesado, ser muito pouco remunerada, passou sua vida inteira trabalhando, a maior parte da sua vida trabalhando, e faleceu muito cedo, proveniente de todos os problemas de saúde que essa sobrecarga de trabalho, que a gente ainda não conseguiu vencer, que dá qualidade de vida às pessoas, né? Não conseguiu vencer, ele morreu muito cedo, e a qual eu tenho muito orgulho, e a maior parte da minha essência vem dela. Minha avó paterna, né, Dona Teresa, uma mulher preta, de uma comunidade quilombola, aqui das proximidades, dos Negros do Riacho, né? Vem de lá, vem para a cidade, vender os seus materiais, né, a sua arte, né, no barro, vem para cá, passa-se anos aqui na cidade, ela é muito conhecida, ela vendia panela de barro na porta da Receita Federal. Como a gente mora numa cidade muito pequena, então esses pontos viram referência. E minha mãe, que é Solange, agente de saúde, que é uma mulher que está em contato com a comunidade o tempo inteiro, uma preocupação, me passou esse sentimento de empatia, de me colocar no lugar do outro, e a quem eu devo estar aqui falando com vocês, a quem eu devo a minha vida, e minha filha, que hoje é enfermeiranda, também por esse processo que eu passo entrando na educação. Então, eu queria começar, muito bom homenagear mulheres, tanto da sua convivência como da sua família. Então, eu, minha história como mulher começa como a maioria das outras pessoas que têm uma origem humilde, né? Sou moradora de um bairro periférico aqui na cidade, do bairro Paizinho Maria, e tive uma infância muito difícil, com todos os nãos que a sociedade nos impõe, que nos afasta de ter acesso a conhecimento, de ter acesso à literatura. Eu fiquei pensando durante o tempo que eu fui convidada e fiquei me preparando para estar aqui, que a gente se prepara. Eu não sei se a gente está preparado para tudo, mas é bom que a gente fique refletindo. E eu pensando, meu Deus, meu bairro veio ter uma escola para dar acesso a uma população gigante, é um bairro muito grande. E eu já tinha quase 5 anos quando veio ser construída uma escola aqui. Ficavam jogando a gente de sala para sala, dizendo que aquilo era um lugar onde se tinha a aprender, mas na realidade era para que a gente ficasse
para não ter que estar no meio da rua, exposto, né, a todas as coisas ruins que a sociedade oferece a quem mora nas partes periféricas, né, no mais afastado desse centro da cidade. E eu pensando, e eu vou falar sobre literatura. Hoje eu sou uma mulher cedista, então cresço dentro desse bairro, numa família numerosa, né, 5 irmãos, né, minha mãe uma mãe solo e lutando para sobreviver. E eu sempre faço questão, quem está presente, de falar sobre isso, principalmente porque muitas pessoas que ocupam outros espaços sempre me dizem que não tem importância falar sobre isso. E eu repito, reforço que há sim uma importância, porque um espaço como esse, uma pessoa que foi retirada dos seus direitos lá na sua infância, na sua juventude, e conseguir na fase adulta estar aqui com pessoas que têm os mais diversos títulos, não só acadêmicos, mas pessoais, de mudança, de tentativa de mudar esse mundo que está tão errado. Então, para mim, é um êxito muito grande, né? Sair de onde eu saí, sair não, que eu ainda moro no meu bairro, mas sair da situação de vulnerabilidade que muitas vezes fui exposta. Então, a minha vida é muito dura, como a da maioria dos brasileiros, e inclusive eu acredito da maioria de vocês, se não todos, e por ser muito difícil, eu sempre coloquei na cabeça, eu tinha uma vontade de aprender a ler muito grande, muito grande. Então, meu contato com a literatura vem primeiro de tentar entender por que que tem placas, por que que tem coisas que precisam ser ditas, pintadas, e era um questionamento que uma criança talvez não tivesse tanto, mas eu já me questionava por que que aqui não tinha escola, né? Nem falava em livro, mas eu queria que ninguém me dissesse o que ali estava escrito. Eu queria pegar uma revista, um jornal, eu queria olhar para as placas. E eu lembro que eu andava muito pequena no centro da cidade, soletrando, né, as palavras para tentar entender aquilo em torno. E minha avó materna, que eu citei, que foi empregada doméstica, ela quem me ensinou, me alfabetizou justamente por essa falta que meu bairro ainda não tem. Então, muito pequeno, escola afastada, não tinha veículo, terminava-se ficando com o básico que tinha. Então, tinha sempre alguém que estava fazendo um magistério, que de algum modo queria ensinar essas crianças, mantê-las em algum espaço e dar o mínimo possível de acesso. E minha avó me alfabetizou em casa, né? E eu comecei a entender, comecei a me interessar. Não, quando essa escola chega aqui, não tem uma biblioteca, como hoje muitas escolas têm, ainda não são todas. Às vezes pode passar a falsa impressão que todas as escolas têm biblioteca, têm acesso à literatura, e não tem. Ainda é algo que não é para todos. E fui crescendo. Eu lembro que a escola de Nossa Senhora, escola onde eu saí daqui do bairro e tive que estudar as séries que aqui já não tinham, tinha esse pequeno acervo, não chegava a ser uma biblioteca, mas alguma sala. E aquilo me encantava muito, principalmente os livros infantis que associavam as figuras, né, as fábulas, onde animais falavam, tinham vozes, contavam histórias, eram pertencentes àquilo. Claro que o mundo das princesas também me instigavam muito, porque nenhuma delas se parecia comigo, e aquilo também me gerava alguma revolta que eu não sabia nomear, né? E eu lembro bem que eu frequentava muito, tinha o cartãozinho, e eu sempre que pegava livro, fazia questão de ler dentro do prazo, porque eu queria contar que aquela coisa da competição, eu consegui vencer a mim mesma, eu estou lendo melhor, estou tendo uma compreensão melhor. E mesmo sendo criança, esse acesso a esses livros comuns, mais simples, mas que me foi negado lá no início da alfabetização, então eu fui me apropriando daquilo. Cresço, né, como a maioria das pessoas, vou vir um adolescente, tenho que iniciar o trabalho muito cedo, o que sobra para nós da periferia, na maioria das vezes, não são incentivos às formações, aos cursos, são incentivos a ir trabalhar e seguir os exemplos das nossas avós e mães e trabalhar na casa das pessoas, e não que isso seja indigno, mas eu sempre cito isso porque em mim há um sentimento de revolta,
por entender hoje que é nos dado apenas essas opções, essas poucas opções. Nós não somos incentivadas a crescer, a entender tudo que está à volta, né? E vou me entendendo, trabalhando, paro de estudar na 8ª série, porque tinha que escolher ou trabalhar para comer, né? Já que na nossa casa a escassez de comida muitas vezes fez morada, isso me matava por dentro, eu queria sair daquela situação e minha mãe não tinha um emprego formal, então deixo o acesso à educação de lado ali, guardado. Os sonhos de ser uma jornalista, uma radialista, que eu sempre repetia com muito orgulho, né, quando eu via Glória Maria. Eu lembro de 2 jornalistas que me chamavam muita atenção. Glória Maria, né, porque ela viajava muito, então isso me chamava muito a atenção, eu tinha vontade de sair, e Ios Scamparini, né, que vivia, né, sempre esse tempo todo lá em Roma, e eu não sei, aquilo me chamava a atenção, essas 2 mulheres, né, muito diferentes, mas me chamavam. Talvez Glória Maria, sem eu perceber, porque me assimilava, olhava para ela e me reconhecia, e naquela época não tinha essa dimensão, e Ilse, talvez pela minha fé, porque se aproximava muito, falava muito do Papa, essas coisas. E eu tinha esses sonhos e ficaram adormecidos. E vou trabalhar. E você começa a trabalhar e vai deixando os sonhos para trás, porque a sociedade em que a gente está inserida, principalmente para nós mulheres, infelizmente, ainda nos coloca, e eu digo isso ainda porque sábado eu ouvi um relato da pessoa que faz minhas unhas. Ela está fazendo um curso de podologia e ela dizendo para mim que o marido tinha dito para ela: não sei por que você vai fazer esse curso, porque você tem muita dificuldade de aprender, você já tem 46 anos, é muito difícil você assimilar. Então, isso é muito recente. Então, mesmo lá atrás, né, mesmo eu com a metade da idade que eu tenho hoje, já escutava esse tipo de coisa e fui trabalhar para sobreviver. Até que, depois de muitos anos, né, uma situação pessoal na minha vida divide e me traz novamente de volta para esse mundo do acesso à mudança de vida através da educação, né? E eu entendi ali, eu começo a estou dentro de uma relação, de um casamento, a qual me faz muito mal, e eu não sei nomear os numerosos tipos de violência a qual eu passei, tive que enfrentar para sair, e uma rede de apoio me apresentou novamente à escola. E eu volto a estudar, termino o ensino fundamental, que ali eu tinha parado, entro e ingresso, né, no ensino médio, e eu lembro muito bem que um professor de matemática disse: Bárbara, você vai ser uma pedagoga, você tem muito perfil de ser pedagoga. E eu fiquei com aquilo e fui alimentando. Sempre me vi muito dentro da área da saúde, porque minha mãe passou no concurso da saúde para ser agente comunitário de saúde, já tinha 16 anos, então a saúde, aquela coisinha assim, até de gratidão, porque eu digo muito que a saúde lá em casa virou prato de comida, porque até então nós não tínhamos certeza das alimentações garantidas, e desde que ela passou a ter um salário fixo, a gente passou a pelo menos ter certeza que a gente teria as nossas alimentações diárias garantidas, dentro da escassez que era possível, mas todas, pelo menos 3, teríamos garantida. E quando eu volto a estudar, que esse professor me alimenta isso, né? Logo em seguida eu consigo romper esse ciclo a qual eu fazia parte e sou apresentada ao mundo dos livros com o sebo. E eu achei muito interessante porque a falta de acesso nos faz com que a gente se distancie, né? Infelizmente. A gente precisa entender hoje, precisa validar o sentimento do outro, precisa validar que o outro não tem proximidade, não porque é desinteressado, mas porque é ensinado desde sempre a essa distância. Os livros são coisas de parte da população, e uma pequena parte, né? É como se aquilo fosse algo que não é para nós, né? Não é para nós, é só para uma parcela da sociedade, e vai nos distanciando. E a gente trabalha tanto, é tão explorado para sucumbir, para desaparecer mesmo, que a gente vai esquecendo que isso, além de ser um conhecimento, é divertido, além de ser divertido,
faz a gente viajar para outros lugares que talvez a gente não consiga chegar fisicamente. E quando eu sou apresentada ao sebo, eu tenho uma história muito interessante, que eu não sabia o que era sebo. E eu tinha 32 anos de idade. E eu lembro que, na época, hoje o meu então companheiro, meu esposo, mantinha, né, esse sebo. E eu lembro que a gente se relacionando inicialmente, meu Deus, por que que na casa dele tem uma placa com o nome sebo e é cheio de livro? Mas eu não vou perguntar, eu vou descobrir o que é. E eu não queria encontrar uma resposta pronta. Eu queria tentar entender, porque eu podia botar na internet e saber o que é. Mas eu tive curiosidade de tentar entender, me aproximar dele, até que eu consegui umas explicações sem parecer que eu, depois que ele me explicou melhor, de forma, né, gradativa, eu disse, não, eu não sabia mesmo. E assim, saber o que sebo era, o que ele diferenciava de uma livraria comum, né? Porque eu dizia, parece uma livraria, mas não tem nome de livraria. Então, entender como é que o sebo funcionava, até que precisou que virasse o meu emprego. Ele não podia mais manter. Eu lembro que ele disse que ia se desfazer do acervo, né? Nosso sebo chama-se Sebo Encanto do Cordel, existe, né, há alguns anos aqui na cidade. E eu lembro que quando ele disse que ia vender, eu pensei, de início, bom, qual é o problema? Você vende e vai fazer um dinheiro com esse acervo. Eu acho que a gente tinha mais ou menos uns 2.000 livros no acervo. E ele disse assim, não eu falei muito desdenhando, assim, bem, se desfaça, você faz um dinheiro e pronto. E eu lembro que ele ficou muito ofendido, que eu não falasse daquela forma, né, de algo que era tão importante para ele. Ele é educador, né, ele é professor de história, inclusive foi professor de Ana, e ele passou para mim, naquele momento de indignação, a importância daquele ambiente. E eu disse para ele, eu não entendo muito. Eu me afastei, foi uma paixão que eu tive na infância, na pré-adolescência, e depois me afastei. Mas se você me permitir, esse amor pode se reiniciar. Se você tiver paciência de me ensinar. E assim nós fomos, desde 2017, reconstruindo essa minha relação com a literatura. Eu fui conhecendo autores, declamadores, cordelistas aqui da cidade, e isso foi me aproximando, me apropriando, e através do sebo eu volto a estudar de forma mais certeira, sem intervalos, consigo me graduar, né, em pedagogia, o que ainda não tinha educação popular na minha vida. A educação popular entra no final desse curso. E quando eu conheço uma escritora, que eu acho que mais daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, mas quando eu conheço esta mulher que estampa o meu peito e o de Ana hoje, a minha vida, os meus olhos, parece que eu já enxergava, mas é como se tivesse uma película que impedisse, fosse um pouco embaçada. E eu comecei a me enxergar, porque, infelizmente, quando a gente não se sente representada, você acha que aquele lugar, aquelas páginas, elas estão muito distantes de você. Quando as histórias se aproximam de você, quando falam, contam, relembram coisas que você vivenciou, coisas do seu povo, coisas que você sofre, aí você parece que aquilo lhe aproxima e faz com que você se abra também para outras temáticas. Então, hoje, eu sou muito feliz. Eu sou a única sebista mulher e uma mulher negra da região do Seridó. Né? Meu marido vai no sebo só aos sábados, ele hoje é só visitante. Eu digo, isso é só, agora você quer meu funcionário. Ele ri, porque ele passa a semana numa escola de tempo integral e eu fico a semana no sebo. O sebo abre manhã e tarde. Hoje, ao invés de 2.000, nós temos mais de 8.000 livros no nosso acervo. E é isso, assim, em resumo, falando muito, como diria Marcos Filho, em Três Bárbaras, que eu falo muito, mas em resumo, o meu início de história de vida e meu contato com a literatura vem disso. Muito obrigada, Bárbara. Né, eu fico muito feliz, né, por você ter aceitado o convite, pelas suas palavras, né, por você ter mostrado uma realidade que foi vivida por você, mas que a gente sabe que
muitos jovens, inclusive aqui da comunidade, nós somos do mesmo bairro, né? Vivem cotidianamente que essa falta de acesso e a incentivo à educação, e principalmente à leitura, né? Eu vivo isso todos os dias na escola pública, porque é uma batalha diária, né? E sua história, ela mostra como a literatura, né, ela pode mudar a vida de alguém, né? E falando assim em relação ao sebo, o Sebo de Bárbara é o único aqui da nossa cidade, e ele é muito mais que um lugar para a gente comprar livro. Virou uma terapia, porque os alunos do cursinho vão para lá, os professores, os amigos, e a gente vai atrás de uma palavra de consolo, a gente chora no meio daquele monte de livro. E depois a gente ri e toma um café. Então, virou um espaço de socialização e leitura, e ali várias coisas acontecem ao mesmo tempo, né, Bárbara? E eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre como Carolina entrou na sua vida, como é que a literatura dela mudou não só a sua história, como também a dos nossos alunos do cursinho. É muito engraçado, que tudo isso que a Ana relata é muito engraçado. Às vezes os alunos de cursinho, eles me veem de noite, mas aí vão e passam a manhã comigo. Os que não estudam em tempo integral, estudam em outros horários, os que já terminaram. E assim os amigos, os professores. E que bom que é assim. E o Carolina entra na minha vida, como eu disse, assim, a educação popular, ela vem para me salvar mesmo, num momento de descrença e de muita vontade. É aquela linha tênue, assim, você está muito descrente de que vai conseguir sair de uma situação que lhe puxa para baixo, mas você também tem muita vontade de sair. Então, junta as duas coisas, você filtra e tira o melhor. Eu conheço Carolina Maria de Jesus, a qual eu tenho orgulho, né? Essa mulher aqui que eu levo para onde eu vou, o quanto eu posso, né? Carolina, eu vejo ela numa reportagem. Quando eu começo a ver a reportagem, que ela conta a história que me lembra minha avó, minha mãe, e me lembra que ela vai falando de fome com a linguagem de quem parece que fez 300 cursos e, ao mesmo tempo, parece que nunca aprendeu a ler. E tem uma mistura de sentimentos, de conhecimento. Ela me conquistou. E minha mãe fica sabendo de um projeto que tinha a nível nacional, né, uma rede de cursinhos populares que já existia e ainda existe, né, no país. E ela fica sabendo, minha filha, você está terminando sua faculdade de pedagogia. Eu sei que você gosta de ajudar as pessoas. Você vai se familiarizar com a profissão que você escolheu. Seu marido é professor. Vocês têm muito amigo professor. Vamos juntar e vamos fazer algo. E eu lembro muito que ela disse assim: vamos fazer algo pelas pessoas, já que não fizeram por você e por seus irmãos, né? Socialmente falando. E quando chega essa ideia, eu digo, mas a educação popular, como funciona? É que a gente entende, e eu chego para os educadores, né? E eu digo, gente, eu tenho um nome. O que é que vocês acham? E eu apresento Carolina, alguns já conheciam, outros não. Mas de imediato, até os que não conheciam, quando eu conto sobre ela, já foi na hora. Todo mundo topou que ela levasse o nome, né, do cursinho. E há 5 anos, né, agora, dia 19 de novembro, nós vamos completar 6 anos. É o único cursinho de educação popular da região. E eu lhe digo da região porque foi onde a gente conseguiu mapear. Mas é um dos poucos, com todo o formato que a educação popular exige, com tudo que Paulo Freire nos ensinou, sem aquela educação bancária, aquela educação que chega e deposita, como infelizmente na maioria das vezes a educação regular exige, faz, né? Até porque eu aprendi até nisso, que a educação, a escola não foi criada para nós, né? A escola ela foi criada para um grupo específico, infelizmente. Não foi pensada para todas as pessoas, foi pensada para um grupo específico, para que as pessoas que já tinham acesso a tudo continuassem, né? Quem chegou aqui no país, né, tentando tomar conta de tudo e de todos, queria que as suas pessoas, os seus familiares, né, os seus descendentes, tivessem acesso ao que eles tinham lá fora.
E nós vamos entrando devagarinho. Hoje, muito mais de nós estão tendo acesso na educação, à escola. A gente sabe que tem lei que assegura, mas ela ainda não tem um formato que é libertadora, que é consciente, que é emancipadora, que faz o outro entender o seu lugar no mundo. Então, quando eu escutei aquilo, fiquei entusiasmada, entusiasmei mais pessoas, e essas outras pessoas foram entusiasmando outras. Marcos e Ana estão desde o início, desde a nossa formação. Inclusive, eu sempre ressalto, eles estão porque se ofereceram, eles nem foram convidados. E quando eu digo eles não foram convidados, não é. Eu acho lindo, porque foi eles que ficaram sabendo e disseram: eu quero contribuir. E estão até hoje. E nós somos voluntários, né? Há 5 anos, a gente, de algum modo, tenta transformar a vida das pessoas, como o Paulo Freire dizia, tentando passar aquele conhecimento partilhado, né? Tentando entender que aquelas pessoas trazem algo para nos ensinar, para partilhar conosco, que não somente nós somos detentores de todas as informações, então, eles são parte desse processo de aprendizagem. Então, a educação popular, ela me salva e todos os dias, não foi lá atrás, todos os dias ela me salva de algo, de situações, da tentativa de desistência, que muitas vezes a gente tem, porque o mundo nos coloca para trás, nos ensina que não é possível, que nem todo mundo deve ter acesso, e a gente entende que não só a universidade, mas todas as outras coisas são parte dos direitos de todos os seres humanos. Todos nós temos direito à dignidade, todos nós temos direito a uma segurança, todos nós temos direito a termos todas as nossas refeições, termos o nosso teto garantido. E, infelizmente, a consciência não chega, não porque as pessoas não têm inteligência, não têm conhecimento, mas porque elas estão sendo tão pressionadas, tão oprimidas, que elas nem têm tempo de parar para pensar. E o cursinho é esse espaço, né? Acontece semanalmente, de segunda a quinta-feira. Nós temos aulas com professores, e não só com conteúdos preparando para a universidade, mas preparando essas pessoas para a vida, para as mulheres, as meninas entenderem o seu lugar no mundo, que elas têm direito de ser o que elas quiserem, para esses jovens entenderem que não é só o caminho das drogas, não é só isso que está ofertado a eles, não é só o caminho do não ser nada, que tem outras coisas, que é nos retirado, mas que se a gente se unir, eu digo muito, a gente está pegado aqui na mão do outro. Cada um de vocês que entra lá vai puxando o outro, né? E eu tenho muito orgulho de construir, eu sou muito respeitada, eu acho que nenhum espaço eu nunca fui tão respeitada como eu sou dentro do cursinho, tanto pelos alunos, pelos familiares, como por todos os profissionais. Dificilmente você fica coordenando algum lugar, um espaço, e você não cria problemas, mas a gente está tão focado para algo comum entre nós, assim, incomum entre nós e comum a todos, que é ver esse mundo diferente do que o que a gente está vendo. E passa pela literatura, porque foi uma mulher negra que eu parei para ler, né, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que quando eu ia lendo e me identificando, chorava, ficava indignada, eu dizia, não era só eu, ela também se indignava há mais tempo, e eu via que ela tinha esse incômodo, lutava para criar os seus filhos, na maior, como eu vi minha mãe fazendo muitas vezes, minha avó. Então, essa associação, essa mulher, que eu jamais vou deixar, enquanto a vida eu tiver, seja em live, seja no espaço do SEB, seja em qualquer lugar, inclusive hoje, dentro do SEB, nós criamos um espaço chamado Biblioteca Popular Carolina Maria de Jesus, porque não adianta você dizer que o livro é bonito, que é bom, que educa, mas você dá acesso a quem nunca pegou no livro. Então, o sebo ele está lá como um comércio onde ele vende, ele troca, ele compra livros novos, usados. Mas quem nunca pegou no livro? Quem nunca teve acesso? A quem nunca foi oferecido? E meu marido, na época, teve a ideia e disse, vamos botar livros disponíveis para empréstimo. E a gente vai dizer aos alunos, mesmo que vocês não... Porque como é que a gente vai chamar eles para trocar os livros? Não sei, porque eles não têm livro nenhum. Nunca pegaram no livro, não foram incitados, não foram ensinados. Então, a gente montou um espaço, hoje nós já ultrapassamos mais de 600 títulos que são disponíveis para que eles peguem esses livros emprestados.
de todos os gêneros, filosofia, sociologia, ciência, política, literatura, infanto-juvenil, porque muitos deles, né, estão passando da pré-adolescência para a adolescência, os que vão para o cursinho, alguns vão antes de ser o ano de realizarem a preparação para o Enem, e para que, de algum modo, eles cheguem, não, só vou ensinar, só vou colocar livro para que eles entendam já tudo sério. Mas você não teve acesso nem ao lazer da literatura, como é que você vai ter prazer lendo coisas que lhe revoltam? Então, tem ali um pouco de cada coisa ofertados para que eles tenham acesso a isso. Então, a educação popular me salva e me ajuda a salvar outras pessoas. Inclusive, uma das doações dos livros que nós temos na biblioteca está aqui presente, que é Cristina, que é uma das escritoras aqui da cidade, e também doou seu livro para que nós tivéssemos lá na biblioteca e que fosse uma coisa leve, da idade, que tem mulheres da idade dela e que se reconheçam quando leem, como eu também me apaixonei quando li esse livro gostoso que ela tem, essas poesias que falam de várias fases da vida dela. E eu lembro que quando ela doou, né, eu sempre ofereço às meninas mais, eu digo, Cristina era nova, ela já lançou um livro, vocês podem também, a gente incentiva, né? Então, a educação popular chega na minha vida para me salvar e pegar na minha mão e me incentivar junto com esses outros profissionais a dizer assim, a gente pode. Unidos coletivamente, a luta é possível sim acontecer e ter um resultado positivo, como nós todos os anos temos. E não é só a entrada deles na universidade, é a forma como eles saem do cursinho. Você conversa com um aluno no primeiro dia de aula e conversa no outro, você vê a transformação na cabeça, nos sentimentos e na forma de ver o mundo desses jovens. Ana, eu queria só fazer um breve comentário antes de passar para você, porque eu estava escutando agora a Bárbara falando sobre a Carolina, e eu não tenho como deixar de falar sobre como quarto de despejo entrou na vida da minha mãe, que é uma mulher que teve poucas oportunidades de estudo na vida. Minha mãe estudou até a antiga terceira série, na década de 70, né? E desde então ela se afastou, porque, enfim, era a vida interiorana no interior do estado da Paraíba, vivíamos no meio rural, ela sobretudo, e aí eu lembro que ela veio passar uns dias aqui comigo, aqui em casa, e eu tenho uma estantezinha dessa daqui, que eu separo, assim, principalmente para mulheres escritoras, então é literatura escrita por mulheres, e uma delas é a Carolina, né? E aí eu perguntei para ela se ela teria interesse de ler Quarto de Despejo, e minha mãe tem bastante dificuldade de ler coisas para além da Bíblia, né? Ela é muito católica, enfim. E eu lembro que eu comecei a prestar atenção quando ela começou a fazer a leitura. E, gente, ela começou a devorar o livro da Carolina. E lia, e comentava, e dizia, nossa, menina, como essa mulher sofre. Mulher, eu tive que parar, porque eu não estava aguentando. Então, ela começou a ler, interpretar, a identificar certas coisas da vida dela, ela começou a fazer comentários, e ela lia, que quando eu saía do banho, eu ia para o quarto, minha mãe estava lá. Eu acordava de manhã, ela estava aqui na Rede Nacional, ela já estava assim. Sabe, eu dormia, ela já estava com o livro, ela devorou o livro, assim, pouquíssimos dias. Eu nunca, assim, vou esquecer da forma como a obra impactou a vida dela. Tanto que, aos poucos, eu fui depois tentando introduzir outras leituras, né, no formato de diários, crônicas, essas coisas, para poder fazer com que ela se sentisse mais segura de ler. Então, assim, com certeza a Carolina, a leitura dela é extremamente potente, e eu digo com veemência que é uma leitura, é uma escrita que muda vidas, inclusive, né, porque ela inspira, e que bom que você teve essa oportunidade, né, Bárbara, e que a Carolina também chegou até você e te levou a abrir um espaço que hoje é tão importante na cidade, que é o cursinho, né? Então, quer dizer, a literatura, ela atravessa a tua vida de diversas formas, né? Não, e o que é importante para a gente levar para além de uma experiência singular da tua experiência, né? Mas da experiência geral do como
escrever, ler, assim, produzir livros, e são coisas que são atravessadas, assim, né, por vários sentidos de existência. Então, mesmo não escrevendo, você faz com que a literatura, ela circule, né, enquanto sebista, enquanto alguém que está promovendo educação popular. Quer dizer, ela reverbera de diversas formas, né? A escrita é algo muito potente. Poder escrever é ter poder, né? Então, assim, principalmente até o século XIX, início do século XX, quem podia escrever, né? Então, só fazendo essa ponte. Então, que bom que Carolina existe, que ela entrou nas nossas vidas, né? E é isso que eu queria comentar. Bom, mais uma vez eu quero agradecer à Bárbara por todas as palavras dela, né? E ressaltar mais uma vez a importância do sebo enquanto um espaço de encontro, de socialização, de educação, um espaço que, mais do que uma loja de livros, é um espaço que tem uma função social, né? E é um espaço também de promoção à cultura, porque Bárbara ela realiza eventos culturais no sebo, né? Ela já convidou diversos cordelistas aqui da região para se fazerem presentes, lançarem seus cordéis, declamarem seus trabalhos, e no meio da rua, para que não só quem viu o convite lá no Instagram pudesse ir ver, mas também quem está passando. De repente, está passando alguém que nunca leu um livro, que nunca leu um cordel, que nunca viu o sebo, que nunca entrou, e vê aquele momento acontecendo ali na calçada. E são momentos muito legais, porque são conversas, assim como aqui a gente está agora, só que está todo mundo na calçada, porque aqui no interior tudo acontece na calçada. E o sebo de Bárbara é atrás da igreja. Então, é um espaço onde passa muita gente. E essa, essa troca que ela faz ao permitir que quem nunca leu entre no sebo e conheça, e pegue no livro e cheire o livro, porque hoje em dia a gente tem acesso aos PDFs, mas pelo menos para mim o cheiro de livro, principalmente se for um livro velho, é maravilhoso. Então, muito obrigada, Bárbara. E eu gostaria, antes de abrir para mais alguém falar, comentar sobre uma passagem que Bárbara comentou comigo, que foi o fato de que muitas vezes ela foi desencorajada a escrever, né? Ela chegou a comentar comigo que ela escrevia, só que as pessoas diziam que ela nunca ia ser escritora, porque o texto dela não era bom o suficiente. E isso me faz refletir também sobre a importância de, em muitos casos, a gente não dar ouvido a esse tipo de crítica e a gente seguir em frente. Já pensou se Bárbara tivesse ouvido esses comentários que colocaram ela para baixo, e aí o cursinho jamais ia nascer, né? A cola que mantém o cursinho viva é Bárbara, né? Nesses 5 anos de existência. E a prova de todo esse sucesso é que, recentemente, o cursinho ele foi contemplado com um edital, e agora os nossos alunos eles recebem uma bolsa para estar ali, né? E a gente agora tem condições, porque o cursinho recebeu um recurso, de oferecer um jantar para esses alunos, porque a gente fazia um lanche coletivo. E ainda continua fazendo, mas às vezes, em muitos casos, tem aluno que se sente envergonhado porque eles não tinham que levar. E o cursinho agora funciona como esse local de educação, funciona como um local onde os alunos também têm acesso a um psicólogo que faz parte da nossa equipe e que conversa com os alunos, e é um espaço também onde muitos deles têm a oportunidade de ter uma janta, né? Então, é muito importante para a gente tudo isso. E, né, antes Não de estava ir mais combinada essa parte. Me estava não, emocionando porque pra você é chorar. Eu gostaria de saber se mais alguém tem algum comentário, tem alguma pergunta para fazer para a Bárbara, ou se ela mesma quer comentar mais alguma coisa. A Raíssa comentou aqui no chat que quem apresentou o livro Quarto de Despejo foi a mãe dela também.
E da mesma forma, né, ela comentava com ela e ela se interessou para ler o livro da Carolina. Meu marido não conhecia Carolina. E eu, de tanto ler, aí eu, mas hoje, porque como é um diário, né? E eu sempre gostei de diário, eu acho que foi o que me atraiu também, assim. A reportagem que eu vi me chamou muita atenção, me lembrou muito minha avó, pelo trabalho, mas eu lembro que ele disse, ela ficou comentando tanta coisa que acontecia com ela que me deu vontade. Aí eu tive que passar para ele, antes do final, para ele me dar uma acompanhada junto comigo para terminar de ler. E é um livro que a gente volta. Não é um livro que a gente lê e a gente deixa lá, a gente abre, né? Hoje eu não estou com ele aqui físico para mostrar, estou só com a biografia dela, porque está emprestada a um aluno. E não deu tempo ele devolver, né? Mas, assim, é impressionante a proximidade que ela traz com o nosso cotidiano. E quando Ana fala sobre essa questão da escrita, uma pessoa muito renomada que escreve, tem alguns títulos, por isso que eu digo, a educação ela salva quando ela oportuniza, porque não adianta ter conhecimento e não saber repassar, não só no sentido da didática e da metodologia, mas no sentido mesmo da partilha, que é isso que Paulo Freire traz para a gente, o conversar com, né, não depositar aquilo. E eu lembro que essa pessoa me disse, né, eu escrevi algo e a pessoa disse: Você acha que uma escrita pobre dessa? E eu fiquei muito desconcertada, me senti muito, sabe, assim, aquela coisa de Cristina está comentando algo. Não, alguma de vocês pode ler que eu não consegui. Eu acho que Cristina está fazendo um comentário. A Cristina comenta que gostaria de comentar o quanto é prazeroso te escutar, né, além de ser emocionante, sobre os seus relatos. Ela é uma grande admiradora do seu trabalho, tanto no cursinho como no Cerro, que são duas grandes oportunidades de acesso ao conhecimento para quem mais precisa. E, claro, ela também admira a pessoa empática e muito assertiva que você é, ou seja, uma mulher que brilha bastante. Concordo. Oh, Cris é minha bichudinha preferida agora. Ela tá grávida e a gente tá mimando assim. Eu digo para ela que ela é a minha grávida do momento, assim. Aí a todo momento fico. Cristina é uma Eu escritora. tenho... Hã? Ai, perdão, Bárbara, é porque eu lembrei, eu tenho uma dúvida que ficou ecoando na minha cabeça com o Pode nome falar. do cursinho. Vocês têm algum momento específico que vocês fazem alguma oficina para apresentar a Carolina no cursinho, ou vocês trabalham com textos nas aulas de literatura? Tem algum direcionamento assim, mais específico a partir dos textos dela no cursinho? Com certeza. Dentro do cursinho, nós temos. Ela está presente todos os dias ela é falada de algum modo, mas específicos, programados, nós temos os círculos de cultura. Nós fazemos, por isso que eu digo assim, é uma coisa tão fantástica, assim, a gente é tão babão do cursinho, que onde a gente chega, a gente fala e faz questão, porque além das aulas conteudistas, nós temos o dia que nós fazemos o círculo de cultura, aquele momento que a gente diz para eles, todas as informações sobre tudo que nós vamos falar, a gente tira um tema específico, e claro que ela cai em todos, porque você vai falar de desigualdade social, quarto de despejo está lá, Casa de Alvenaria 1 e 2 também, porque tem essa transformação, essa saída, mas por que demorou a sair? Por que depois que ela sai, ela tem que retornar? Né? Carolina é uma mulher que, infelizmente, teve o seu auge, mas foi enganada por tudo que a rodeava e terminou, morreu sem nada financeiramente, né? Mas experimentou um pouco dessa fama. Então, assim, em todos esses círculos de cultura, né? Todos os educadores, né? Principalmente, né? Ana, que é de história, os outros historiadores, Júlia, de literatura, e contaminou. É uma coisa que está entranhada na gente. Então, nesses momentos, em todas as discussões sobre todas as temáticas sociais, sempre ela está ali presente, assim, né? Religiosamente, a gente diz que onde um ou dois ou mais estiverem reunidos, Deus estará no meio. Quem professa a fé cristã. E eu digo, onde tiver um círculo de cultura do Carolina, Carolina vai estar ali no centro, porque é necessário, é uma necessidade hoje, pessoal minha, que as pessoas entendam
que do jeito que eu fui transformada, do jeito que ela entrou na minha vida e ela vem me salvando todos os dias através não só da sua história, que lembra a história da minha mãe, da minha avó, a minha história, mas que lembra todas aquelas mulheres que ali muitas vezes estão presentes, as mães, as famílias, e que ela foi uma mulher que se encorajou, que lutou, que devem ter dito, muitas vezes ela relata, né, que diziam por que ela juntava, uma catadora juntava cadernos, né, e escrevia. Inclusive, tem uma coisa engraçada, que ela teve 3 filhos e ela não quis casar. Ela não foi abandonada. Ela queriam até casar com ela, mas ela dizia: eu não caso, porque o homem não gosta de mulher que gosta de escrever e que gosta de ler. E eu gosto de ler e de escrever. E ela, essa prioridade dela do acesso ao conhecimento e de ensinar os filhos. Então, em meio a todas as dores, todas as faltas, que muitas vezes ela não conseguia catar papel suficiente. Tem uma passagem que ela diz, né, que ela, eu me identifico muito, sabe? Assim, muitas pessoas, quando eu estou em espaços, não todas, mas algumas dizem, você vai ficar sempre falando do lugar de onde você veio, do que atravessa você. Eu não tenho como, gente. Eu não tenho como falar sobre o cursinho, falar sobre o acesso a livros, sem falar sobre o que me impediu de ter esse acesso logo cedo. Então, que bonito, eu não li todo, mas eu vi a questão do orgulho de... Pode pausar que eu pode ler o comentário. Eu achei... Ana Garcia, sou Ana Laiane, pedagoga do IFRN, uma instituição que carrego com orgulho e gratidão por tudo que representa em minha trajetória. Acredito na educação como caminho de transformação e na força de cada pessoa que dedica sua vida a ensinar e aprender. Expresso aqui minha profunda admiração por Bárbara, cuja atuação à frente do cursinho Carolina Maria de Jesus é inspiradora. Seu compromisso, sensibilidade e coragem refletem o verdadeiro sentido da educação popular, aquela que acolhe, emancipa e transforma realidades. Que o exemplo dela siga inspirando tantos outros corações a acreditarem que o saber é libertação e que cada gesto de educar é também um ato de esperança. E Ana Paula Santana, estudamos juntas no ensino fundamental e médio no Tristão de Barros. Feliz e reviva. Olha só, muito bom. Que Eita, que massa, maravilha! que Reencontrando massa. aqui os colegas do Tristão, né? Eu faço E É, umas hoje, palavras da inclusive, colegas minhas também, Bárbara. Parabéns, assim, de verdade. É notavelmente uma grande inspiração e fico feliz por você ter topado o convite de estar aqui hoje à noite através da Ana Paula. Com certeza, a sua participação, a sua fala, ela vai ficar disponível para que outras pessoas, né, já que o vídeo vai ficar disponível, tenham conhecimento, e eu acho que você não poderia estar mais bem acompanhada, tanto da Carolina quanto do Paulo Freire, que você cita, assim, são dois nomes de peso em termos de educação, emancipação, né, de luta e resistência, e eu nem te conheço, mas eu já sinto um orgulho gigante, assim, por você, e com certeza é uma grande inspiração, e muito obrigada por você estar aqui hoje à noite, e por ter, sobretudo por não ter desistido, né, mesmo com a infeliz fala de que você não seria uma boa autora, né, como foi dito, que o texto não estava, enfim. Eu acho que é o que eu tenho sempre reforçado para a Ana Paula e para as meninas, que uma das principais justificativas do projeto era justamente tentar chegar em quem não teve oportunidade, né, em quem por algum motivo, não conseguiu produzir, lançar os seus textos, ou que, porventura, escutou um tipo de comentário desencorajador como esse, né, que não tem condições, que não teve tempo, que a vida foi atravessando, e eu espero muito que todos os resultados desse projeto, todas as participações que vêm acontecendo, elas consigam chegar em quem eu acho que devem chegar, de alguma maneira, e realizar possibilidades de transformação. Então, agradeço mais uma vez a você e a Ana Paula por ter apresentado, né, por ter
conseguido um lugarzinho na sua agenda para você estar aqui à noite. É isso. Antes de vir para cá, só tomando a fala de Ana, que eu acho que ela ia complementar, eu que agradeço, assim, 1000 vezes, eu sempre topo. Meu filho diz, mãe, você já vai fazendo não sei o quê. E eu acho tão interessante. Ele diz, mãe, você tem muitas ocupações. Eu me sinto bem. Apesar de, às vezes, me ficar agoniada, que não dá conta de tudo, mas eu adoro, eu digo sim para quase tudo. Aí depois eu vou ver onde é que cabe para mim. Por exemplo, antes de... Eu preparo o lanche deles, né? Além de gerenciar as atividades, gerenciar horário, tudo que uma coordenação precisa fazer para que aquilo funcione, o lanche deles são preparados aqui em casa, né? E meu marido foi, como é professor também, eu digo, pronto, hoje quem vai é você. E ele foi, daqui a pouco ele deve estar chegando, porque o lanche deles é de 8h30, assim, é muito bom, assim, mesmo que seja corrido, assim, como a Ana falou, talvez, mesmo vocês ouvindo, se vocês vissem de perto, Cristina, que eu estou citando aqui muito, Cristina já esteve presente, falando para inspirar eles, uma menina jovem, né? E falando sobre que já tinha escrito, e a gente levou ela para lá nesse círculo de cultura, para ela falar sobre como é possível, como ela, né, ela ainda estava terminando sua graduação em História, hoje Cristina está na sala de aula, né? E ela foi lá para falar com eles, para mostrar o livro. Eu digo, ela vai mostrar o livro deles e o livro dela, e além disso, vai inspirar outras meninas que, mesmo que alguém chegue e diga o que disseram para mim, e eu vou dar um spoiler e dizer aqui que poucas pessoas sabem. Eu tenho várias anotações acumuladas em forma de diários. Enquanto eles estavam dando a aula, eu vou anotando e eu estou guardando. E eu tenho esse sonho de futuramente de publicar, assim, porque eu quero que fique registrado, porque eu quero que outras pessoas não só saibam do nosso trabalho, da nossa luta, que eu digo que é uma luta, mas que as pessoas se inspirem a reproduzir. Semana passada, 2 alunos nossos passaram em psicologia e eles mandaram para mim as fotos do caderno que eles tinham conseguido. E ele disse, Bárbara, você deixa eu vir dar umas aulas próximo ano? Eu quero contribuir também. Então, você para assim, você diz, meu Deus, é difícil, mas eu estou no caminho certo. Eu estou com gente certa, assim. Então, a primeira coisa que eles pensaram foi não só em seguir o curso e não olhar para trás, mas foi em vir agradecer e perguntar se poderiam se preparar para vir contribuir de alguma forma. Então, isso não tem preço, isso tem valor. E isso foi a educação através dessa escrita de uma mulher simples, humilde, mas que acreditava nela, mesmo quando o mundo em volta dizia que ela não tinha serventia para existir, o que é bem pior, que ela não era gente, né? Porque a desumanização do povo preto, principalmente das mulheres, é enorme. Então, assim, ela lutou, resistiu, segue inspirando, inspirou a mim, inspirou a sua mãe, a mãe da outra jovem que relatou, que passou para ela, e vai seguir inspirando outras e outros em todos os espaços. Mas a gente precisa falar dessas pessoas, a gente precisa repassar e precisa encorajar o outro, né? Porque já tem gente demais desencorajando, nos colocando para baixo, e é isso que eu tento fazer. Dentro das minhas imperfeições, eu tenho uma característica que eu me orgulho muito, eu sou muito corajosa, muito. E eu gosto de dizer que sou, porque quando o medo vem, aí eu repito tanto que aí ele engana o medo e a coragem vai seguindo. Então, é muito importante estar aqui, me sinto muito importante estar aqui conversando com vocês, de estar sendo ouvida, de estar partilhando, de estar ouvindo ou escutando essas leituras desses comentários. Então, é muito importante mesmo um espaço, um projeto como esse. Parabéns, Bárbara, por todas as suas falas. Eu acredito que, aliás, eu nem tenho assim palavras que possam complementar tudo isso que você falou, né? Foi, eu acredito, muito importante não só para mim, mas para todos que estão aqui, para as pessoas que futuramente vão assistir esse vídeo, né? Muito obrigada a vocês que ficaram até agora, que fizeram todos esses comentários e que estão aqui aprendendo, né? Afinal, esse é um espaço onde a gente pode socializar e aprender umas com as outras.
E é isto, gente. Alguém mais gostaria de complementar com alguma Se alguém mais fala? quiser falar alguma coisa. A Lívia levantou a mão. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo, boa noite. Então, Bárbara, sou um agente cultural, né? Eu sou agente cultural aqui da região Agreste e falo de Veracruz, né? E nos outros webinários eu sempre me empolguei muito, mas acabei que eu fiz nenhuma observação, participação, né? Mas acho que te ouvindo é quase que impossível, eu não senti vontade de falar e agradecer, né? Assim, foi fantástico. Acho que a minha noite de segunda, acho que eu não sei o que eu precisaria fazer para ser tão boa como foi essa noite, né? Então, Ana Paula, eu agradeço demais por você ter pensado em Bárbara, né, para participar desse momento. Foi grandioso, né? Falando, inclusive, enquanto mulher negra, né? Que muitas vezes a gente sente falta desse espaço, né? Então, assim, ver alguém que inspira, tenho certeza que você hoje ganhou mais uma fã, né, da região Agreste, e continue, como você disse, você está no caminho certo, né? Acredito que muitas vezes o desânimo ele vem, né? Porque nem sempre a gente tem o reconhecimento, não tem o apoio que precisaria ter, né? E acredito que eu sempre falo a questão muito de reconhecimento. O reconhecimento ele é essencial para tudo, né? Seja na parte profissional, dentro de casa, independente. Então, acredito que muitas vezes bate esse desânimo, mas tenha certeza que o que você faz é muito maior do que qualquer medo que possa surgir. Então, parabéns e obrigada de verdade. Muito obrigada. Muito E eu obrigada. vi aqui, né, que Bárbara hoje ela trouxe alguns livros, Isso, acredito que são das escritoras aqui da nossa isso. região, para ela mostrar um pouco do acervo que ela tem Que lá maravilha. no sebo, né, e destacar a importância das escritoras aqui do nosso estado. Eu queria mostrar para vocês de forma rápida, claro, não tem como explicar tudo, mas assim, o Sebo ele tem mais de 8.000 livros, nós vendemos para todo o país. É claro que muitas vezes a procura não vem como deveria, por todas as coisas que eu citei, vocês já citaram aqui, mas a gente insiste ali no livro físico, que vai fomentar e que as pessoas ainda vão continuar amando, e quem ainda não conhece, como hoje eu passei a tarde com 3 jovens, passaram horas procurando livros, levaram os livros bem velhos que cataram lá no sebo. Então, são mais de 8.000 livros, e eu queria destacar alguns livros que eu considero assim muito importante. O primeiro, de Cristina, que está aqui conosco, não sei se já saiu, mas Cristina doou esse livro para a Biblioteca Popular, Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma cronologia do âmago, que eu até perguntei, e essa palavra difícil, Cristina, eu queria que ela explicasse, né? E ela falando assim, que é uma coisa mais íntima da essência, né? Então, aqui tem poemas de várias fases da vida de Cristina, são maravilhosos, um livro curto, que quando você olha, você já terminou, já abriu, já engoliu ele todo, assim, tem coisas muito engraçadas, sensuais, libertadoras, tem histórias, então, assim, em formas de poemas. Então, eu indicaria esse livro, Cristina vende para todo o país. É daqui da cidade, então a gente, né, assim, valoriza. Eu chamei ela para cá e eu disse a ela, não é, eu gosto de valorizar, não sei qual é o problema que as pessoas têm de não exaltar o outro. Eu gosto de ser exaltada, eu adoro saber que o outro ficou feliz, que foi lembrado, que foi exaltado. O outro é de Ana Carla, nessa daqui, Onde Moram os Silêncios, também é um livro de poemas de uma professora maravilhosa, Ana Carla, é esta daqui, olha, para vocês verem, uma professora da rede estadual, cordelista, atriz, eu digo a ela que ela faz pirueta, faz tudo. O currículo dela é impressionante, além da humanidade, da consciência de classe, de existência, né? Uma mulher que sabe os lugares que precisa ocupar e que os que não são dados e não é convidada, ela vai lá e bate na porta de chute e ela entra. Tenho muito orgulho, esse livro também está disponível lá no sebo, me inspira. E esse daqui, engraçado que eu não a conheço pessoalmente, eu conheço a nora e o filho, né? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, Dona Josefa Maria dos Santos. É uma senhora de quase 90 anos, uma professora aposentada, mora na zona rural, aqui entre São Vicente e Florânia, no interior aqui. E esses livros também estão disponíveis lá. E ela fala aqui também uma coletânea de poemas, quer dizer, mostrei 3 mulheres aqui de idades diferentes, de vivências diferentes,
mas que através da escrita colocaram as suas emoções, né? E assim como eu mostrei para vocês no início, né? Aqui a biografia, essa daqui não é para vender, essa daqui é de empréstimo para os alunos, junto com os outros. Engraçado, eu nem tenho esse daqui para mim, mas aí eu ganhei e eu botei lá para que seja, para que eles tenham acesso a conhecer um pouco mais, para além da escrita de Carolina, mas um pouco mais de recordações, de vivências sobre elas, de falas, né? Sobre ela. Eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar, Carolina encontrou Clarice Lispector, na época do auge, Clarice branca, né, de outro país, e de classe, né, rica. Então, assim, Clarice, na época ainda as pessoas pretas não poderiam estar em todos os ambientes onde essas pessoas estavam. E Carolina chegou muito entusiasmada, inclusive tem registro desse dia. E as pessoas citam muito Clarice, né? Às vezes frases que nem são delas, mas atribuem a ela nas redes sociais. E eu lembro que eu achei engraçado quando eu li esse relato, que ela chega muito entusiasmada, só que Clarice já conhecia ela, e ela não sabia. E ela diz: Eu sou muito sua fã, você é uma escritora de verdade. Eu não sei. No lançamento dela, ela se autodepreciando, porque era assim que, infelizmente, mesmo lutando, a gente termina se colocando nesse lugar. E Clarice diz a ela: Carolina, escritora de verdade é você. O que eu falo é fantasia. Eu invento história e você conta a realidade do dia a dia. Ela ficou deslumbrada. Algumas pessoas presenciaram, isso foi escrito, isso foi muito emocionante. Então, eu trouxe para vocês isso, esses livros, falando que, assim, nós temos, a cidade é pequena, mas a gente tem gente que se interessa. Temos, sim, mulheres inteligentes em todos os lugares, do norte ao sul, do leste ao oeste, do seridó ao litoral. A gente tem mulheres que são potentes, que escrevem, que recitam, às vezes não escrevem, mas sabem colocar na voz o que o outro tem de melhor na escrita. E assim as artes vão se completando. Dê espaço, dê oportunidade do outro ter acesso à cultura, para ver se ele não vai. Abra um teatro, deixa ali. É fácil dizer que o outro não gosta de teatro, de cinema, de música, que não gosta de escrita, quando você não dá a oportunidade dele. E queria, por último, mostrar a vocês duas mulheres que me inspiram muito hoje. Né? Eu tento aprender todo dia um pouquinho mais. Não conheço, não tive acesso a todas as escritoras, nem terei e nem ninguém terá, mas as poucas que eu tive acesso, eu me apego, vou tentando entender, pergunto, não tenho vergonha de perguntar, porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. E quem acha que sabe tudo está perdido e é que não sabe de nada. Então, está aqui Bell Hooks e Lélia Gonzalez, que são mulheres que lutaram para que as pessoas e as mulheres negras tivessem voz, fossem humanizadas, porque nós somos pessoas que, na maioria dos espaços, somos desumanizadas. Quando Lívia fala, talvez muitos não entendam, mas quando ela fala, eu entendo. Muitas vezes o que a gente diz não é colocado que tem importância. O que a gente diz é colocado como se fosse algo inferior. E enquanto o mundo não reconhece que tem essa ferida, que precisa limpar, tratar ela e cicatrizar de verdade, que é essa estrutura social que dita que pessoas com cores diferentes da sua são inferiores, que porque moram em lugares que não é o seu, são pessoas que não merecem respeito nem oportunidade, nosso mundo não vai mudar. Então a gente tem que se apegar. Não adianta só dizer que é contra tudo que acontece de ruim no mundo e não se movimentar. Eu estou aqui tentando fazer a minha parte. Ana tá, Marcos tá, Cristina tá, vocês estão fazendo esse projeto. Então vamos contaminar o mundo com essa vontade de mudança, mas na ação diária, todos os dias, não só em postagem. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mil vezes pela oportunidade de estar aqui, ouvir vocês e de poder falar da minha existência e do que eu sonho. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara, por você ter nos indicado também as obras, importantíssimo, né? Tem tudo a ver com o projeto. Já agradeci 1 milhão de vezes, né? Acho que todo mundo que está aqui também, pela sua presença. A Raquel chegou agora, no chat, a Débora disponibilizou o link com o link de frequência para vocês assinarem, para vocês poderem receber o certificado
de participação de vocês. Se mais alguém quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, eu passo para a Ana Paula para ela poder fazer os trâmites de encerramento. Bom, acho que ninguém mais levantou a mão. Vendo as palminhas aqui. Né? A noite de hoje foi uma noite muito importante, né? Uma noite de muito aprendizado, de muita partilha, uma noite da gente ter muito orgulho, né, da nossa comunidade e das mulheres que tornam o mundo melhor, né? Mulheres assim como Bárbara e como tantas outras. Então, novamente, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui e dizer, né, que no próximo encontro nós vamos continuar falando sobre o projeto, trazer novas atualizações e trazer mais mulheres inspiradoras para conversar um pouco sobre as suas histórias com a literatura. Podemos tirar uma foto, gente? Ah, com certeza. Por favor. Bárbara, ajusta só um pouquinho sua câmera para não cortar sua cabeça, amiga. Pronto. Mas um pouquinho, mulher, tá? Eu vou fazer um print, mas vocês fiquem à vontade para fazer o de vocês também. Tá bom? Olha, a Débora apareceu, ela tá no 4G, peraí. Então vamos no 1, tá? 3, 2, 1. Sim! Aê! Obrigada, gente, pela Obrigada. participação. E é isso, vou parar aqui de gravar. Deixa eu ver, gravação.